Fala galera, bem-vindo à Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mies, eu tô aqui com o Daniel Massana e com o nosso professor Carlos Eduardo Rebelo. Finalmente acertei essa introdução, você não tem noção do quanto tempo eu tô tentando fazer isso. Há uns 20 minutos já que a gente tá tentando. É, maravilha. Pessoal, hoje a gente vai trazer um tema muito... Peraí, sempre esquece isso. Eu sou muito obrigado pela presença. Perfeitamente. Ficamos muito felizes por você ter aceitado o convite. É um episódio que a gente já estava aguardando há bastante tempo. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar aqui. E sempre nós reiteramos aqui que a ideia é poder trazer um pouco de informação de uma maneira mais descontraída, enfim. Debater alguns temas que nem sempre estão na mídia, mas eu acho que é interessante as pessoas terem. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra, né? Principalmente pelo fato de ver que outras lendas do direito já passaram por aqui e eu não podia deixar de vir, né? Ainda mais prestigiar vocês com esse projeto tão bacana que eu acho que tem tudo para dar muito certo. Eu desejo muita sorte para vocês nessa jornada aí. Muito obrigado, professor. Maravilha, muito bom. Agora você pode fazer essa função. Vamos falar hoje sobre dólar eventual. O papel da mídia no dólar O eventual. papel da mídia no dólar eventual, exatamente. Antes de tudo, professor, você tem um livro sobre isso, não tem? Na verdade, falar um pouquinho sobre essa história, né? Quando no exercício da advocacia, eu comecei a atuar em algumas causas onde havia muita pressão midiática. Esses casos de repercussão, eles acabam trazendo uma pressão muito grande e eu comecei a reparar que, invariavelmente, esses casos de mídia tinham, por força dessa repercussão, um impacto nos órgãos de persecução criminal. Notadamente ali falando de Polícia Civil, falando de Ministério Público, talvez para dar uma satisfação social, isso acaba resultando em acusações utilizando a figura do dolo eventual para colocar sempre nos crimes mais graves, né? Então, a minha ideia, quando eu decidi fazer o doutorado, era falar sobre isso, sobre o papel da mídia no dolo eventual, só que eu acabei esbarrando numa dificuldade prática que seria justamente que esses órgãos de persecução reconhecessem que essas denúncias eram fruto exatamente dessa pressão, porque isso não é algo que você facilmente consiga comprovar. E aí, por conta disso, eu acabei derivando um pouco meu tema para falar sobre o dolo eventual em crimes de perigo, muito por força de alguns episódios, como o caso Kiss, né, o próprio caso do Ninho do Urubu do Flamengo, onde também aconteceu uma situação como essa, né, o de um incêndio com vítimas fatais, jovens foram mortos ali. Então, episódios como esses me motivaram a escrever e tocaram, né, em dois temas tão complexos, como é a questão do dolo eventual e também os crimes de perigo, que muito pouca gente estuda seriamente no nosso país, né? Até você falou sobre um pouco dessa pressão que é exercida. Você acredita até que o próprio juízo possa ter um reflexo prático desse papel midiático? Não, sem dúvida, porque nós não podemos perder de vista que os juízes, eles são seres humanos. Os juízes não são robôs, pelo menos não por enquanto. Talvez no futuro nós tenhamos aí juízes que julguem com base robôs que sejam programados para julgar. Você entrega os fatos e ele faz uma análise objetiva ali para poder, né, tá aí conversando, vocês conversaram com Guerra sobre esse mundo aí, né, essa inteligência artificial, quem sabe isso também para o futuro. Mas óbvio que o juiz, ele tem filhos. Muitos juízes têm filhos, muitos juízes têm família, né, enfim, tem pai, tem mãe, ou seja, não são pessoas que nasceram de seres extraterrestres e chegaram aqui para julgar pessoas. Então é óbvio que eventos que acontecem na sociedade vão impactar no juízo desse magistrado, na hora dele proferir a decisão dele condenatória ou mesmo absolutória, porque também a absolvição pode decorrer disso. Se for uma situação onde ele se vislumbra como passível de cometer, talvez ele tenha uma flexibilidade maior. Claro que sempre a gente entendendo que os juízes, eles são sérios e eles julgam com base nas provas, eles julgam com base nos fatos que estão ali. Mas a gente não pode perder de vista que essa pressão, ela existe, mas é difícil a gente comprovar. Até um episódio anterior, tivemos uns episódios anteriores, né? Nós apresentamos de um outro advogado criminalista chamado Diogo Ferrari. Ele falou um pouco sobre grandes operações. A gente vê, talvez, isso na prática sendo muito efetivo. Que é as operações sendo levadas à mídia e isso acaba tendo um retorno, pelo menos um reflexo prático no processo. Eu acho que todos nós que vivemos os últimos 10 anos, pelo menos, aí, a gente viveu essas mega operações. Se a gente transportar um pouco mais e for lá para 2006... quando a gente teve a Ação Penal 470, que foi o mensalão,
Então, todos nós começamos ali a ver o nascimento da TV Justiça, começamos a ver a cobertura feita pela imprensa dessas grandes operações, e a partir dali, né, a gente viu que isso impactava, óbvio, né? Isso era assunto, né? Isso era assunto, e quem advoga na área criminal, eu brinco sempre com meus alunos, eu conto que durante muito tempo eu era conhecido como espantabolinho, né? Como Eu era o assim? espantabolinho nas festas de família, principalmente, porque eu chegava nas festas e tinha lá um grupo de pessoas conversando entre si. Ah, entendi. E quando você estuda, quanto mais você estuda direito, mais você tem visão crítica sobre certos episódios, óbvio, né? Então, eu chegava nessas reuniões e o assunto invariavelmente era Lava Jato, era mensalão, e eu chegava para, né, tocar o terror. E aí, muitas vezes, quando eu chegava na festa, as pessoas já se entreolhavam e falavam, ih, chegou ele. E aí, daqui a pouco, quando eu chegava na roda, daqui a pouco um falava, vou ali buscar, você quer uma cerveja? Vou pegar uma cerveja. Daqui a pouco o outro, vou ajudar minha esposa ali que tá com meu filho, vou dar uma força. E só sobrava um que não conseguiu arrumar desculpa, né? Então, Esse eu via. essa pensou vida, Esse eu via. essa vida de espantabolinho, ela me acompanhou durante muito tempo exatamente por isso, porque o senso comum, né, a verdade é que a opinião pública se baseia na opinião publicada. Quando você tem a mídia, quando você tem essas informações trazidas ali, é muito comum que as pessoas concordem com aquilo. Parece hoje, inclusive, que tá invertido, né? O indúbio pro réu, né? Porque a pessoa já vem com aquele pressuposto de culpada, tem acusação, o pessoal já começa a olhar a pessoa como se efetivamente fosse comprovado que ela já praticou o crime. O Ministério Público falou a verdade. Mesmo sem... O princípio mudou, né? Hoje não é mais indúbio pro réu, escrito em latim, REO, né? Hoje é indúbio pro réu, réu em inglês, né? Que é o inferno. Pois é. Então é indúbio pro réu mesmo, então na dúvida vai pro inferno. Ainda mais hoje com o cancelamento, né? Muito a ver com a Sim. mídia, né? A pessoa hoje na internet ela é cancelada, muitas vezes acaba com a vida da pessoa e vão metendo ferro nela quando vê que às vezes o cara não tem nem participação naquilo, ou não fez aquilo, ou foi montagem e... Acontece muito com participação em podcast também, né? Que às vezes a gente vê no podcast, fala algumas verdades e depois você vê que você foi cancelado. Alguém vai pegar a parte do negócio, a gente vai afastar o bolo todo. Ninguém vai ver esse podcast em mesa de bolo, na sala de estar, na televisão. Senão a gente vai ter um problema. Professor, só para a gente conseguir contextualizar o início da nossa discussão, da nossa conversa, melhor dizendo, se possível, o senhor você pontuar... Vamos parar com esse você. Cara, o senhor... Já pelo menos a quinta pessoa que pede você parar com essa porra de senhor. Eu falei pra eles no começo aqui que eu não queria ser desrespeitado, portanto eu não admito que me chamem de senhor aqui. Perfeito. Então, No auge dos seus 25 anos, não? é isso. É isso. Se tivesse como você, pontuar... Doutor, pô. O doutor... Também Nada acho que não é disso. tão... Acho que Nada disso. Professor. Tivesse como pontuar o que é culpa, dolo eventual... Porque na mídia, às vezes, até falam, mas muita gente ainda fica com dúvida. E é uma coisa que é tão básica, né? É básico pra quem estuda, né? É básico pra quem estuda, mas pra quem não estuda, realmente E pra quem é escuta tudo o nosso muito podcast complexo. também, vai ser básico. A gente tem, sem querer entrar muito no juridiquês já entrando, a gente tem no Código Penal algumas definições do que seria culpa e o que seria dolo, né? Uhum. Então a gente tem lá no artigo 18 do Código Penal a conceituação no inciso 1 do que é culpa, e ele referencia a culpa como a imprudência, a negligência e a imperícia, né? E a imperícia que são as modalidades de culpa mais comumente conhecidas. E o dolo, por sua vez, está no inciso 2, que ele estabelece que o dolo é quando você quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Uhum. E a figura do dolo eventual ela é representada justamente por essa parte final aí do inciso 2, quando ele fala ou assumir o risco de produzi-lo. E essa redação, assumir o risco, ela é uma redação muito lacônica. É uma redação muito aberta, onde qualquer coisa cabe ali. Então, se você usar um jogo de palavras, se você conseguir trazer, e aí essa questão que eu falei da opinião pública, né? Se você consegue trazer essa pressão externa, você consegue justificar isso como assumir o risco. Então, condutas como, por exemplo, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, situações como essas, se você diz que a pessoa que assumiu o volante após ter ingerido bebida, ela teria assumido o risco, você pode dizer que essa pessoa tem dolo eventual. Agora, talvez vocês conheçam pessoas que eventualmente já fizeram essa conduta, não de matar ou atropelar, mas que porventura já tenham ingerido bebida alcoólica e assumido a direção de um veículo. E essa pessoa não está indiferente a um resultado morte. Essa pessoa não está pouco ligando para se acontecer alguma coisa. Muito pelo contrário, ela espera sinceramente que aquilo não aconteça. Afinal de contas, nós não estamos falando de um assassino. Estamos falando de um irresponsável. Uhum. E responsabilidade no direito penal sempre foi modalidade de culpa.
né? Ou seja, justamente a imprudência, que é quando você faz alguma coisa que você não deveria fazer, bem a grosso modo. A negligência é quando você deixa de fazer algo que você deveria. E a imperícia é sempre ligada a uma atividade, né? Uma atividade profissional, quando você descumpre uma regra inerente a uma profissão. Então, quando um médico falha, muitas vezes é fruto da sua imperícia. Ele não foi perito no desempenho naquela atividade. Então, os erros, eles fazem parte de uma sociedade como a nossa. Então, a partir do momento que você erra, você tem que muitas vezes, você tem que sofrer uma reprimenda do Estado. Quando você fere um bem jurídico de terceiro, você tem que, né, o Estado tem que agir, tem que atuar nesse cenário. E a minha discussão é sobre como atuar. A gente precisa atuar chamando tudo de dolo e consequentemente, com penas absurdamente altas, ou a gente pode tratar como crime culposo. Vocês que foram meus alunos sabem que eu costumo brincar dizendo que eu já pensei em sugerir uma pauta, né, para o Globo Repórter, que seria crimes culposos onde vivem, como se reproduzem. Porque realmente a gente não encontra mais, né? É muito raro. Hoje em dia a gente tem principalmente em casos de repercussão, casos de mídia, é muito difícil que aquilo resulte numa acusação por crime culposo. A verdade é essa. Maravilha. Você acha que, então, talvez, nesses casos, a difusão midiática do Mensalão e também da Lava Jato pode ter sido, assim, pode ter uma participação nessa... uma valoração que alguns crimes, algumas atividades que hoje vê por aí? Daniel, eu acho que o grande legado da Operação Lava Jato, o legado negativo que a Operação Lava Jato trouxe, foi justamente criar uma visão distorcida sobre prisão. Porque muita gente passou a entender, por causa da Operação Lava Jato, numa total inversão da realidade, que a prisão é regra. E, na verdade, é o oposto disso. A prisão é uma medida extrema e excepcional, e a regra é que você responda ao processo em liberdade. Mas dentro dessa loucura, dessa histeria coletiva que a Operação Lava Jato trouxe, as pessoas passaram a enaltecer quem prende e criticar quem solta. Então, quando você via um ministro, quando você via um juiz soltando alguém que tinha sido preso, essa soltura era objeto de críticas. E, por outro lado, quando prendia, você via o enaltecimento, né? A gente não pode perder de vista que o principal juiz da operação virou um boneco na Praça dos Três Poderes, né? Um boneco inflável gigantesco com mão na cintura, capa, né? E virou um herói nacional. Então, quando você começa a transformar, a erigir a categoria de ídolo, um servidor público, que tem seu mérito, afinal de contas, ele é um representante do Estado, né? Então ele tem o mérito dele, mas daí ele se tornar um herói em nível nacional, para mim, realmente isso impacta, né? Isso impacta e mais do que isso. Eu acho que a cobertura midiática, ela também, além da questão da prisão, ela traz um outro impacto e muito pouca gente fala. Porque essas pessoas que estão envolvidas nessas mega operações, elas também têm famílias. Elas também têm filhos. E esses filhos, eles não têm a ver não têm a responsabilidade dos pais. E aí as grandes redes de comunicação estampam a cara dos investigados muito antes de saber se aquilo ali vai resultar numa condenação, numa absolvição. Então você bota a cara da pessoa no jornal de grande visibilidade, e essa pessoa, como fica a família? Daqui a pouco o pai do menino na escola não vai querer que esse menino frequente o amiguinho, porque o pai do amiguinho apareceu no jornal de uma forma negativa. Então tudo isso constrói um caldo de cultura social bastante complicado. E aí quando você vai advogar na área criminal, você tem que se inserir nesse contexto. Como é que você acha que, por exemplo, a mídia hoje, ela é muito sensacionalista? Ela busca sempre, enfim, levar uma questão àquele patamar para buscar mais audiência. E isso acaba distorcendo a visão do público. Como é que você acha que o dolo eventual, que é o assunto de debate aqui, ele pode... essa compreensão do que é dolo eventual pelo público pode ser afetada? Então, é justamente quando você começa a ver jornalistas... Eu até postei essa semana que uma jornalista foi falar sobre a teoria do domínio final do fato. A jornalista vira e fala assim: isso daí é aquela aplicação do domínio final do fato. Eu falei: a senhora já leu alguma coisa sobre o domínio final do fato?
o que ela conhece da teoria do domínio final do fato, qual o impacto que essa teoria tem, se ela é aceita no Brasil, se não é, se ela foi utilizada e se ela foi utilizada corretamente. E aí as pessoas, daqui a pouco você vai ver o leigo falando sobre o domínio final do fato, sabe? Sobre teoria do domínio do fato, falando sobre prisão, sobre requisitos de prisão. Isso constrói, né? A gente vê. E aí quando você vê um jornalista que nunca estudou sobre o tema dizer, vai responder por homicídio doloso, aquele em que há intenção de matar. Ou então vai responder por homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, você traz um contexto muito simplório. Sim. Você traz um tema que é complexo, você traz um tema que tem uma série de nuances para um debate raso. E as pessoas passam a entender, e quando eu começo a dar aula, por exemplo, de Penal 1, que é aquele aluno que está começando, né, na teoria do crime, ali, conhecendo aquilo, eu sempre gosto de trazer a notícia para frustrá-los. Porque muitas vezes a pessoa chega na faculdade e acha, que maravilha, vocês que já estão aí na reta final, vocês sabem que os primeiros períodos de faculdade são uma prova de fogo, né? Aquele momento de que ou você desiste ou você, né, consegue ali uma sobrevivência, porque você tem um grande conjunto teórico que vai formar a tua base para você poder crescer, mas muitas vezes você, quando chega lá, fala assim, maneiro, vou ter aula de teoria do crime, então vou aprender o homicídio, vou aprender o furto, vou aprender, né, que a pessoa acha que sabe de ver na televisão. E vem uma frustração quando ela começa a perceber que ela era feliz e não sabia. A ignorância traz felicidade. E a partir do momento que você começa a entender e ver que tem teoria sobre isso, aí a coisa se torna enfadonha e chata. Então é por isso que eu acho que a gente tem que... Eu não quero uma reserva de mercado, mas eu brinco sempre que eu tenho muita inveja do neurocirurgião. Porque quando um neurocirurgião erra, só quem pode dizer que o neurocirurgião errou é um outro neurocirurgião. Sim. Que vai emitir um laudo dizendo, olha, a incisão deveria ser feita pelo lóbulo esquerdo e não pelo lóbulo direito, então ele errou aqui. Agora, no direito não é assim. No direito a gente vive uma várzea onde hoje no Brasil as pessoas não sabem escalar a seleção brasileira, mas sabem o nome dos 11 ministros supremos. Ou seja, você pergunta, qual é o time do Brasil que vai jogar? Não sei. Mas a escalação dos 11 ministros sabem. Não, mas o Barroso tá rasgando a Constituição. Falam coisas que sem o menor pudor. Eu conto sempre do meu pai. E meu pai, quando o ministro Barroso foi indicado para o Supremo, ele me ligou e perguntou, o que você acha dele? Eu falei, cara, eu fui aluno dele, é um cara brilhante, um constitucionalista, né, de respeito, um dos maiores constitucionalistas que a gente tem. Aí meu pai, vamos ver. Aí o primeiro processo que o ministro Barroso foi julgar foram os embargos infringentes do mensalão. E ele deu algumas decisões que foram, obviamente, objeto de críticas por parte de quem não entendia, notadamente em relação ao antigo crime de quadrilha ou bando, né? Que ele acabou reconhecendo uma prescrição a partir da análise da dosimetria de pena, e quando ele deu o voto, meu pai me ligou. Olha aí o ministro que você falou que era bom. Eu falei, sim, mas a decisão dele está certa. Tá certa coisa nenhuma. Tempos depois foi o julgamento da questão da prisão em segunda instância, né? E aí teve o voto do ministro Celso de Mello, que foi um voto denso, né, cheio de conteúdo. E teve o voto do ministro Barroso, que se eu tivesse que comparar, obviamente que eu me alinho muito mais ao voto do ministro Celso naquele tema do que o voto do ministro Barroso. Mas meu pai, por outro lado, concordou mais com o voto do ministro Barroso, onde ele fez algumas metáforas, né, comparando a questão, por exemplo, de não é porque aviões caem que a gente tem que proibir os aviões de decolarem. Que é uma metáfora simplória. É uma metáfora simplória que eu não sei efetivamente se ela é aplicável. Obviamente que ela não é aplicável para a gente falar de termos técnicos, né, como prisão em segunda instância e tal, mas ela conversa com o público. Então a criação da TV Justiça trouxe para o julgamento do Supremo essa necessidade de você fazer uma adequação de linguagem para você alcançar o tiozão que está no sofá com um balde de pipoca assistindo aquele julgamento. Então a pessoa tem que entender. Já o voto do ministro Celso de Mello, à época, era um voto, né, cheio de técnica, cheio de expressões em latim, cheio de muita coisa que o leigo não tem saco para aquilo. Então, como vocês estão fazendo, né, estão no final do curso de vocês para iniciar uma vida profissional numa carreira, vocês sabem como é custoso. Vocês sabem quantas horas vocês tiveram que dedicar da vida de vocês para ficar lendo o livro, para poder chegar e concluir um curso. Para a gente poder assistir depois pessoas que não têm o menor noção daquele tema jurídico, falando sobre aquilo. E então essa simplicidade de você falar do dolo como sendo teve a intenção e a culpa como sendo sem a intenção,
isso leva o debate para um patamar de disputa futebolística. Sim. Né? Esse é o problema. A gente vê muito isso acontecendo. Nessa parte que você comentou... antes, até falando que você disse sobre Barroso, quando tá acontecendo isso com o Zanin também, né? Agora. É outro. Eu tenho escutado muito... O que você acha do Zanin? Eu acho ele um cara técnico, um cara bom. Eu falando, viu? Petista. É isso. O defensor do Lula, que botou. É isso, o binarismo nosso, né? O 0-1, onde você ou você é petista, ou você é coxinha, ou você... Enfim, a gente tá colocando o debate num nível muito baixo. Sim. E eu acho que vocês têm um dever até, né? Mais do que um direito, vocês têm um dever de aproveitar o espaço que vocês estão abrindo aí com o podcast, que é trazer, óbvio também, sem perder esse bom humor de vocês, que desde que vocês eram meus alunos isso era muito presente. Uhum. Vocês não podem perder isso, mas ao mesmo tempo é aproveitar o espaço para tentar qualificar o debate, né? Para sair do debate raso e trazer um pouco de juridiquês para essa história. Sim, sim. A gente até pensa bastante, a gente pensa muito em fazer isso, e até trazendo um tema ligado a isso também, que é a condenação em segunda instância. Uhum. A gente está vendo agora no STF uma votação bem densa que está tendo, e bastante acirrada, sobre a condenação em segunda instância no júri, para caso do júri. Você acredita que tem uma diferença tão grande assim do procedimento comum pro júri, que eles tragam uma soberania tão grande assim, que possa mudar tanto a decisão, que realmente existe? Acho que existe essa soberania? Curiosamente, hoje eu estava até conversando mais cedo com um defensor público e ele estava comentando que ele fez parte essa semana de um júri onde o cara foi condenado a 31 anos e o promotor queria, justamente com base nas decisões do Supremo, as decisões recentes do Supremo, queria que pelo fato de apenas ser nesse patamar, que ele já saísse de lá preso, ou seja, que ele fosse preso no plenário do júri. E aí o defensor pleiteou e o juiz acabou não prendendo no plenário, prendeu, né, no dia seguinte e tal, mandou expedir mandado de prisão e prendeu no dia seguinte, mas essa é uma prisão automática, né? O júri ele não se submete à questão da segunda instância, porque o procedimento dele, justamente por uma questão de competência, quando a gente tem um recurso no júri, o que o tribunal faz é manter ou anular aquele júri. E se o tribunal anula o júri, tem que acontecer de novo. Você tem que ter a realização de um novo júri. Isso aconteceu, por exemplo, na KISS. Sim. O julgamento da KISS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento e ele vai ter que acontecer novamente. Vai ter que ter um novo júri naquele caso. Então, é isso. Mas, veja, eu, em princípio, dentro de um sistema democrático e republicano, a gente sabe que as decisões do Supremo, elas são passíveis de crítica, mas elas têm que ser cumpridas. Então, a partir do momento que o Supremo se posiciona nesse sentido, aí a gente pode ter reservas. Falar assim, olha, na minha opinião, não deveria ser desse jeito. Mas houve um julgamento, houve uma decisão e houve uma tomada de posição daquele tribunal. Isso pode ser revertido eventualmente caso o legislativo edite uma norma que estabeleça alguma mitigação. Mas mesmo essa norma editada pelo legislativo vai ter que passar posteriormente pelo crivo do judiciário. Sim. Nessa posição de legislador negativo do Supremo. Que o Supremo ele é quem dá a última palavra sobre a constitucionalidade ou não de uma lei. Então, caso o Congresso Nacional edite uma lei e ela depois seja questionada pela via das ações do controle no Supremo Tribunal Federal, pode ser que essa lei seja declarada inconstitucional. Então, esse é o papel que deve acontecer, é o rito normal que deve acontecer nesse procedimento. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo com o Supremo hoje em dia, essa, como você falou, que assistem buscando como se fosse um papo de boteco, que elas têm que concordar com o que você fala. Não é briga. É briga. É isso. Mas é muito isso em qualquer lugar. Você tá no Uber, se o cara do Uber falar que... expressar uma opinião, você não concordar dela, tu não vai discordar pra não gerar briga. Tá. A gente vê hoje também, só voltando um assunto, que a mídia ela tem um papel tão maçante que isso muitas vezes pode até influenciar na decisão do julgador, né? Sem dúvida. Pra ele não ser... Claro, no STF não tem tanto disso, porque quem tá lá tem uma carreira, tem uma história por trás. Pode até se sujeitar muitas vezes, mas na maior parte do tempo vai permanecer com a sua própria opinião. Mas eu fico imaginando mais embaixo, né? Mesmo que em segunda instância, por virtude de pressão... Eu lembro de um caso concreto não vou falar o nome da pessoa, mas a gente conversou com um professor, e ele contou de um caso que ele julgou e sofreu uma pressão absurda da mídia. Foi ameaça de morte.
Como é que é isso, no seu ponto de vista? O que a gente podia fazer para talvez mudar isso? Então, as pessoas podem, né, não concordar, mas a verdade é que essa cobertura de atos jurisdicionais, como é feita, por exemplo, no julgamento do caso Kiss, você tinha transmissão em tempo real. As pessoas assistiam aquele julgamento em tempo real. E, consequentemente, quando você tinha uma advogada, né, no caso eu até, durante meu estudo no doutorado para a elaboração da tese, eu fiz contato com a Tatiana Borsa, que é uma advogada que atua no caso, né? E ela, o Jader, que são os dois que eu tenho mais contato, cara, eles sofreram linchamentos públicos porque eles ousaram se contrapor à opinião dominante naquele cenário, né? Onde eles estavam fazendo o papel deles. E o juiz não foi criticado porque a decisão dele foi ao encontro e não de encontro à opinião pública, né? Ou seja, a decisão dele, obviamente que era uma decisão engessada, porque ele tem que acompanhar o voto dos jurados, mas quem faz a dosimetria de pena é ele. No júri, os jurados decidem pela culpa ou não, e o juiz faz o cálculo da pena. Então, mas mesmo ao fazer o cálculo da pena, ele também fez algumas observações. Ele também deu alguma explicação e, inclusive, até falando um pouco também sobre o tema, o juiz do caso, na decisão dele, ele fala muito sobre uma teoria que tem crescido muito no direito penal hoje, que é a figura do dolo sem vontade. A cara do Léo é bastante... Como assim? Como assim, né? Culpa. Dolo sem vontade, pois é. Então a gente... Dolo sem dolo, né? Porque vocês, pelo menos do ponto de vista majoritário, se entende que dolo é consciência e vontade. Uhum. Ou seja, você tem que ter a consciência, você tem que ter a vontade de realizar aquele comportamento. Pois é. Mas os adeptos dessa teoria, que ela tem como principal, uma precursora dessa teoria, que é a professora Pupp, né? Ela é alemã, Ingeborg Pupp, ela é uma entusiasta dessa questão do dolo sem vontade. Nós já encontramos vários autores aqui no Brasil, inclusive, que tratam do assunto. Você tem, por exemplo, o professor Eduardo Viana, que fez doutorado lá na UERJ também, que ele tem um livro cujo título é Dolo como Compromisso Cognitivo. E, claro, sem aprofundar demais, mas qual foi a grande origem dessa história? Porque se critica muito o fato de que caracterizar ou não o dolo, muitas vezes, depende do acusado. Porque o dolo, ele é interno, né? O dolo, ele não é externo. Muitas vezes ele é exteriorizado através do seu comportamento positivo, mas saber o que você realmente queria, só você sabe. E ainda não inventaram uma forma de extrair essa vontade de você. Mesmo com o detector de mentiras, etc., você não consegue extrair no nível de precisão se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou não. Então, quando você deixa a questão do dolo para a vontade do agente, se esse agente nega ter tido vontade, como você condena? Como você prova? E aí, por isso que a teoria do dolo sem vontade, ela se pauta na ideia da representação. Ou seja, quando você agiu, era imaginável que da sua ação pudesse advir um resultado criminoso, X ou Y? Se a sua resposta for sim, isso é um dolo. Porque você já representou que aquela sua ação era uma ação perigosa, já representou que aquela sua ação era uma ação que poderia trazer um resultado e ainda assim você agiu. Quando, na verdade, a discussão beleza, eu representei, mas o meu atuar era indiferente à produção do resultado ou o meu atuar acreditava que o resultado não aconteceria porque eu adotaria as cautelas necessárias para que ele não acontecesse. Esse é o que é o grande mote. Mas eles antecipam a questão da análise do dolo para o momento da representação e não para o momento do comportamento em si. E eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso muito perigoso porque todos nós, né, vocês eventualmente dirigem, quando você assume o volante do seu carro, muitas vezes, numa estrada ou até mesmo, né, na Avenida das Américas, quando não tem o pardal, você acaba esticando um pouco mais a velocidade. Sim, com né? certeza. Então, será que quando você está com o seu carro a 120, a 130 por hora, você é um louco irresponsável e quer matar pessoas? É óbvio que não. Você espera que aquilo não aconteça, mas se você perguntar
Quando você está nessa velocidade, você consegue imaginar que seu pneu possa estourar? Que possa acontecer alguma coisa? Você pode levar uma fechada? Você pode alguma coisa, você perder o controle do carro, capotar e atingir pessoas? Sim, eu representei isso. Isso é possível. Isso poderia acontecer. Mas não aconteceria porque eu fiz a manutenção, não aconteceria porque eu sou cuidadoso e tudo mais, está tudo controlado ali. Então, até a hora, a gente vai enaltecer certas conclusões até a hora que ela nos alcançar. Porque é aquela lógica do bandido bom é bandido outro, né? Sim, o outro é que é bandido, exatamente. eu não sou. Então, pro outro, eu quero tudo de ruim. Agora, para mim, quando eu tiver nessa... Quando eu precisar, eu estiver nessa situação... Aí eu quero ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, que se tornaram um fardo hoje. Chegou um nível da gente ter que ficar falando isso no processo várias vezes, né? Assim, tem esse processo, então, prisão preventiva, hoje em dia é uma coisa que é extrapolada ao extremo. Tem que falar, tem devido processo legal, tem a presunção de inocência, coisas que na teoria não era nem pra ficar falando o tempo todo. Eu acho que eu contei para vocês um caso uma vez de um rapaz que teve um problema familiar com a esposa saiu de casa com os filhos, levou televisão, levou computador, levou tudo, o cara chegou em casa desesperado, falou que queria se matar. E ele morava no andar de baixo, a mãe e a irmã moravam no andar de cima da casa, e ele gritando, vou me matar, minha vida não faz sentido e tal. A mãe desesperada desceu com a irmã. Quando chegaram lá, o cara tinha enfiado a cabeça dentro do fogão para inalar o gás de cozinha. A irmã conseguiu puxar, fechou o gás e tal. Ele foi pro quarto, se enrolou no edredom e tentou colocar fogo no edredom ali com umas folhas de jornal no chão. A mãe pegou o telefone, ligou pra polícia e falou, socorro, meu filho quer botar fogo na casa. Putz. A polícia foi até o local e efetuou a prisão do cara em flagrante pelo crime de tentativa de incêndio. Meu Deus do céu. O cara foi levado pra delegacia, eu fui lá falar com o delegado, eu falei, doutor, ele pode ser solto, né, e tal. Aí o delegado, doutor, hoje eu não vou soltar ele não. Eu falei, mas por quê? Pensa comigo, eu solto ele vai pra casa, toca fogo na casa, mata lá uma meia dúzia, depois vem a imprensa aqui perguntar, doutor, ele esteve aqui ontem, por que o senhor soltou ele? Então, doutor, eu não vou responder essa pergunta não. Eu não vou responder essa pergunta, ele vai ficar aqui hoje pra ele se acalmar e amanhã eu decido. Eu falei, então tá, pelo menos finaliza o flagrante aí pra eu poder pedir a liberdade dele. No dia seguinte eu fui pedir a liberdade, na época não havia ainda audiência de custódia, então eu fui pedir a liberdade para o juiz, para o qual foi distribuído o flagrante, e ele abriu vista para o Ministério Público automaticamente. E aí a promotora que, quando recebeu os autos do flagrante, com toda aquela narrativa, né, de que o cara queria botar fogo na casa e tudo mais, com todo aquele caldo que constava ali, a promotora opinou pela conversão do flagrante em preventiva, com base em 2 fundamentos. Primeiro fundamento, garantia da ordem pública, porque se ele fosse solto, ele conseguiria o objetivo dele de colocar fogo na casa. E o segundo fundamento era a conveniência da instrução criminal, porque se ele fosse solto, ele poderia ameaçar as testemunhas. Quem eram as testemunhas? A mãe e a irmã, que estavam naquele momento fazendo o cadastro para visitar o cara na prisão. E aí, beleza, foi pro juiz. O juiz não só ratificou os 2, como botou um terceiro. Garantia da aplicação da lei penal. Porque se ele fosse solto, ele poderia fugir do país. De onde você tirou essa informação? Eu entrei no gabinete do juiz, assim, depois que eu li a decisão, eu não acreditei, eu entrei no gabinete, eu falei, silêncio. Aí quando eu entrei no gabinete, eu ainda fiquei olhando para um lado e para o outro para ver se eu achava, né, o turbante, a bola de cristal, os búzios. Eu queria entender o que jogou ali. Se foi tarô, se foi búzios, qual foi? Que absurdo, cara. Qual foi o elemento que levou a crer que o sujeito ia fugir do país? Entende? Chegar para o juiz, Vossa Excelência, que porra é essa? Então, e aí, mas veja, isso hoje, com a questão da lei do abuso de autoridade e tal, ela deu uma arrefecida, mas a gente ainda encontra prisões com essa generalidade. Cabe ali. O que é a ordem pública? Né? O que é a conveniência da instituição? O cara pode destruir prova. Pode. Mas tem algum elemento concreto que aponta nesse sentido? Aí ele pode ameaçar a testemunha. Também pode, mas tem alguma testemunha que já relatou que foi ameaçada, que alguma coisa do gênero? Não. Então a gente está presumindo hoje uma periculosidade de certas pessoas que acabam justificando prisões. E quando a gente fala de crimes de repercussão, quando a gente fala de crimes que dão mídia, isso é muito ruim. Isso é muito ruim por causa do impacto. Teve um caso, vou falar bem a grosso modo, sem citar, obviamente, nomes nem ninguém, mas teve um caso de um argentino que morreu aqui em Ipanema, né, que levou um soco, caiu e tal. Aquele caso é um exemplo de manual de lesão corporal seguida de morte. Uhum. Quando você abre um manual, o mais simples que tem,
Lesão corporal seguida de morte é o dolo na lesão e culpa na morte. E foi o caso, né? O cara caiu, bateu a cabeça. Mas quando você pega a denúncia é pelo quê? Homicídio duplamente qualificado. Sabe? Então, como que você consegue explicar isso juridicamente? Não dá. Mas tá lá, a denúncia posta para homicídio duplamente qualificado. E aí, né, a cobertura midiática, óbvio que tem um impacto não declarado. Não declarado. Porque se você pensa numa lesão seguida de morte, você está falando de uma pena de 4 a 12 anos. Quando você fala de homicídio qualificado, são 12 a 30. Nossa. E as pessoas confundem justiça com vingança, muitas vezes. Muitas não, todas. Pois é. A maioria das vezes, né? O direito penal, eu acho que é 100%. Pois é. Então... Fica muito atrelado a lei do talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Então eu quero, se não tiver penal, eu faço sempre uma pergunta que é: se nós tivéssemos no Código Penal homicídio culposo, pena, reclusão de 6 a 20 anos, homicídio doloso, pena, reclusão de 1 a 3 anos, esses casos seriam o quê? Invertidos, todos eles. Seriam crimes culposos. Então a grande verdade, eu pergunto sempre isso para as pessoas quando elas dizem para mim assim: não, isso aí é dolo eventual. Eu falei: queridão, você sabe qual é a pena dolo eventual? Ele: não, 1 a 3. Aí a pessoa: é possível? O culposo é 20 a 30. Então acho que você tem razão, é culposo. Você entende? Aí você passa um tempo na tua faculdade, você faz 6 meses de uma matéria de direito penal para você entender o que é essa desgraça do dolo, para depois você ter que debater com uma pessoa que não tem a menor noção da história e ela só está querendo saber de pena. Sim. Ela só está querendo saber de pena. Então, quando você fala assim: eu quero justiça, beleza, a justiça foi feita, teve aqui o julgamento e saiu uma sentença e uma pena. Não, mas essa pena está muito branda. Não dá, cara. Eles não querem justiça, querem punição. É isso, é a vingança travestida de justiça. A justiça virou um grande eufemismo para a vingança. Sim. Uma suavização de ideias, né? O que a gente vê muito também nesse papel da mídia, que a gente já estava falando, é a possibilidade, não, a realidade prática de a gente simplesmente esquecer que outras medidas restritivas de direitos existem. E não só a prisão. A pessoa foi lá e roubou alguma coisa de baixo valor. Até tirando o princípio da insignificância, assim, falando que ela poderia ser condenada mesmo. Vai ser presa. 2 anos de prisão. Esquece todas as medidas despenalizadoras. Só falando só de cumprimento de pena. Seria prisão. Ponto. Mas tem outras coisas, outras formas de você cumprir isso que não sejam só. E você acha que a mídia ela também tem um papel nisso de afastar essa, ou de não difundir que existem outras formas? A gente tem uma relação fetichista com o cárcere, né? Sim. O Brasil tem uma relação de fetiche mesmo com a prisão. É uma coisa que tem que ser trabalhada no divã, sabe? A gente tem que se reconhecer como pessoas que precisam, né, mudar essa relação, porque a gente tem que entender que a prisão é o último caso. A gente precisa entender que para você... Porque conversando sobre bem jurídico, os nossos bens jurídicos mais valiosos são vida e liberdade. Para você privar a liberdade de alguém, isso tem que ser algo muito sério. Tem que ser algo muito grave. Então, e aí, mas a gente tem que começar a trabalhar internamente essa nossa frustração. A frustração de saber que há crimes que não têm um resultado prisão. Todas as vezes, por exemplo, que eu atuo em juizado especial, que você tem crime contra a honra, eu sempre na reunião com o cliente tenho que explicar para ele: você sabe que isso aqui não vai dar cadeia não, né? Porque se você não explica e depois você vai para uma audiência e o cara faz uma transação penal, o teu cliente vai olhar para você e falar assim: mas e meu processo, como é que tá? Não, ele acabou. O cara fez uma transação penal, ele cumpriu a transação, o processo encerrou. Mas e eu? Eu não vou ter nenhuma indenização, não vou ter nada. Não, a indenização você tem que ir no cível. Exatamente. É no cível que você busca indenização. Aí o cara troca de lugar, porque ele vai te xingar e aí ele vai virar réu, né? E aí você vai ter que processar teu cliente porque ele vai te ofender. Então, na reunião, você tem que explicar pro cara. Fala assim: é isso, isso e isso, o resultado vai ser esse. Então, tira essa tua expectativa de prisão. Né? Porque as pessoas têm como eu falei, essa relação fetichista com o cárcere. Né? Quando a gente fala na mídia ainda, você vê que o ex-detento ele tem uma dificuldade quase que absoluta. É muito impactante na vida dele. Claro. Se ele é preso com a mídia, ele vai ser sempre aquela pessoa, ele não vai conseguir emprego, não vai conseguir ser visto de outra maneira que não seja como aquele criminoso, né? Como é que você enxerga isso aí? Se há uma solução, se o direito de arrependimento algum dia você tem alguma esperança que realmente vai ser aplicado, vai existir? Direito ao esquecimento também. Eu falei, direito ao esquecimento. Ou arrependimento. Perdão, era esquecimento. Arrependimento não faria nem sentido no contexto. Não, então, hoje, com esses casos, quando você tem uma condenação criminal, ela vai para a internet, né?
Então, aquela informação fica ali, e a gente sabe como é difícil você conseguir retirar uma informação, né? Eu trabalhei uma vez no escritório onde o meu sócio tinha atuado em algumas causas de repercussão e que tiveram uma repercussão negativa, inclusive para ele. E essa repercussão negativa, óbvio, gerou matéria, né? Gerou matéria em telejornal. E essas matérias em telejornal, em mídia escrita, em mídia falada, elas entraram na internet e quando você botava o nome dele, aparecia aquela informação. Podia não ser a primeira informação, mas ela estava ali. E aí se a pessoa procurasse, ela ia encontrar. Então veja, eu estou falando de advogado. Estou falando de advogado quando ele atua numa causa de repercussão negativa, o impacto que isso tem na profissão dele. Imagina quando você é o acusado. Quando você é o condenado e cumpriu pena e saiu daquele sistema, vamos dizer assim. Então, quando você me pergunta, tem solução para isso? Eu acho que a solução tem que vir através do Estado, ou seja, de você criar mecanismos de reinserção. Mecanismos de reinserção a partir de estímulos tributários para empresas poderem absorver essa massa carcerária, né, os egressos do sistema carcerário, né? Então, você tem que trazer algum tipo de incentivo, algum tipo de estímulo para isso. Mas, veja, não é simples. Porque se você tivesse que contratar uma pessoa para trabalhar aqui com vocês no podcast, né? Vamos supor que o Ian vira e fala assim, não quero mais, então como é que vai ser? O Ian vai dar suporte, a gente tem que botar uma pessoa para ajudar vocês aqui. Como é que vai ser essa história? Aí a pessoa chega... Fala, Daniel. Você falou para ele alguma coisa, não? Só para entender aqui. E aí a pessoa vai te procurar e você fala assim, beleza, o que você fez aí? Qual é a tua experiência? Eu não tenho muita experiência não, mas ano passado você trabalhou alguma coisa? Não, ano passado eu estava preso. Ah, é, irmão? Pô, o que houve lá? Aí o cara te fala mais ou menos, mas aquele sujeito, quer queira, quer não, já recebeu ali uma cruzinha tua. Uma cruzinha que você fala assim, pô, esse aqui... Aí tem o outro, nunca trabalhou, passou a vida, né, uma vida na flauta, levando a vida numa boa, um sujeito boa praça e tudo mais, mas que na FAQ tá zerado. O RH sempre pega a faca da pessoa. Lógico, né? Não deveria, mas pega. Então você tem lá, beleza, esse aqui já teve uma passagem criminal, esse aqui ainda não teve. Pô, mas esse aqui nunca fez nada pra ninguém. Esse aqui, antes do cárcere, já tinha trabalhado por aqui. Pô, mas eu não quero. Eu vou contratar esse daqui pra essa vaga. E isso, a gente precisa entender também que é algo que as pessoas não podem ser criticadas por agirem assim, porque isso é quase um padrão, né? É quase um padrão. A gente não pode entrar nesse discurso vazio Mas isso também. quase que inconscientemente, né? Exato, é automático. É automático você pensar assim. Então, por isso que eu acho que o estímulo ele tem que vir pela via oficial. Do Estado. Afinal de contas, o Estado botou o cara ali dentro. Uhum. Claro, ele errou, ele pagou pelo que ele fez, mas o Estado botou o cara no cárcere. Então, nesse cárcere eu tenho que dar. Então, seja ensinar para esse cara um ofício lá dentro, seja dar a esse cara a oportunidade de, quando ele sair dali, ele ter uma colocação através de incentivos tributários para as empresas que absorverem, enfim, mas sempre com... E, cara, a verdade é uma só. Quem está lá dentro vai sair um dia. Pode sair daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, mas ele vai sair. E enquanto a gente não se preocupar com o que fazer com esse cara quando ele sair de lá, a gente vai estar reproduzindo o problema. Até a hora que a gente topar com essa pessoa por aí. Até a hora que a gente cruzar com esse egresso que não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho e que muitas vezes vai acabar voltando para a delinquência e talvez estejamos sorteados nesse bilhete, né? Porque a verdade é que dentro dessa massa de criminalidade que a gente vive, a gente está sempre pegando senha, né? Está sempre pegando senha para saber quando é a nossa vez. É quando vai chegar a nossa vez de ser sorteado e levar teu carro, levar teu celular, levar alguma coisa, ou até mesmo, né, um crime mais grave, né? Ou temos sorteados por alguma bobeira, alguma coisa, até mesmo uma falsa. Temos nós quem tá saindo. Tem países, se eu não me engano, eu vi uma reportagem de que no Uruguai existe uma proibição de que você fale sobre matéria criminal nas grandes redes de comunicação até um determinado horário. Você só pode falar a partir de determinado horário sobre aqueles temas. Aí você fala assim, pô, mas isso é uma censura e tudo mais. Mas a verdade é que hoje você liga a televisão de manhã, né? Eu, quando venho da aula, muitas vezes eu ligo a televisão antes de sair, tomando café e tal. E aí, invariavelmente, você bota nos programas dessas grandes redes de televisão e o que aparece ali? É só desgraça, né?
Bom dia. 15 pessoas foram É mortas. isso. Nesse momento tem um helicóptero da Polícia Civil sobrevoando não sei onde, tá trocando tiro, não sei o que. É o videogame que deixa a criança... É o videogame que influencia a criança a fazer besteira. Então você vê o helicóptero, não sei o que, daqui a pouco as pessoas correndo, filmando lá os criminosos armados. E aí você fala assim, beleza, eu vou sair de casa agora. Você tem que virar pra tua família e falar assim, olha, foi um prazer, né? Se eu voltar, a gente ganha um continue, mas eu vou pra essa selva aqui que, sabe? Então isso vai criando na gente, o medo muitas vezes ele é maior do que o perigo em si. Não sei vocês, assim, na estatística, se vocês já foram assaltados, se não foram, quantas vezes, etc. Mas é sempre... Você vai potencializar esse medo e você hoje tem uma gama de pessoas. Por exemplo, a minha irmã, ela não está morando mais no Rio e ela fala, não quero voltar. Eu não quero voltar para o Rio. Ela até teve uma experiência de violência e tal no passado, mas já tem muitos anos. Sim. E desde então não mais, mas isso fica no seu inconsciente e isso vai trazendo esse medo. Então, a gente precisa, como sociedade, discutir também o papel dessa cobertura. Você tem programas... Uma vez eu cheguei no Juizado do Leblon, eu tinha uma audiência e tem uma televisão ali que fica na sala de espera, ali quando as pessoas estão esperando para entrar na sala de audiência, né? Quando as pessoas estão esperando para entrar no ringue, né? Fica parecendo aquele MMA, né? Onde as pessoas ficam lá, né? O cara tá fazendo massagenzinha, você vai entrar no ringue agora, aí fica olhando pro adversário, fica provocando o adversário, mas estava naquele ambiente ali. Então, se tem uma televisão, o que você espera da televisão? Que a televisão esteja passando um National Geographic, não é isso? Uma vida esteja selvagem, passando um Animal Planet. Não, cara, tá passando linha direta. Ele tá passando aqueles programas de sangue ali, ou seja, quase um aquecimento. Aquece ali, meu amigo. Você vai entrar lá dentro, então agora você vai entrar... Então tem que ter até isso, sabe? Você precisa ter uma serenidade de analisar isso mais friamente, né? Ele tá passando um coach motivacional. Isso. Um negócio mais relaxado. Só interromper rapidinho para eu poder seguir essa linha. Você acredita que o acesso a esses certidões, nada consta, de antecedentes e tal, e hoje em dia, RG, você consegue pegar basicamente o que você quiser. Você acha que esse acesso, para essa ressocialização, ele devia ser limitado? Ou também seria uma restrição a direito que eu acredito que não seja certo? Bom, de fato, ele é limitado, tá, Daniel? Se eu quiser saber a tua FAQ, por exemplo, eu vim aqui hoje, eu não sei se vocês têm uma FAQ extensa, não sei se você já respondeu alguma coisa, né? E tá escondido ali, né? Então, eu não sei. Então... E a verdade é que nem me interessa, né? Sim. E se eu quiser saber alguma coisa de vocês, ou eu vou botar no Google para saber, ou então eu vou ter que ir nos distribuidores tirar uma certidão. Uhum. Vou ter que pagar para tirar uma certidão para saber os distribuidores cíveis, criminais, se vocês respondem alguma coisa. Essa é a fonte formal de pesquisa. Então você descobrir a FAQ de alguém não é uma coisa simples. Tem uma colega que trabalha na Justiça Federal e ela fala que quando ela era solteira, ela, antes de sair com alguém, ela tirava a FAQ do sujeito para ver se o cara tinha alguma anotação, se tinha alguma coisa, ela consultava a FAQ do cara. Então, não deveria ser para isso, né? Requisito do Tinder, tá ligado? Tem que anexar lá. Tem que anexar, Por favor, envie seu currículo com a ficha de antecedentes criminais isso aí. atualizada. Foto, RG, CPF, nome e FAQ. Comprovante de residência. Porque a FAQ, o objetivo dela é esse, né? É saber se você tem maus antecedentes ou se você é reincidente na hora de te julgar pelo crime. Esse é o objetivo dela. Sim. Não é criar estigma social, não é estigmatização. Por isso que você tem no direito penal a figura da reabilitação. Que após 2 anos de pena cumprida, você tem direito a que essa informação não fique acessível, né? Que essa informação não fique acessível ao grande público. Mas na FAQ ela vai ficar. Então, se você tiver um meio de conseguir essa FAQ, um meio espúrio de conseguir essa FAQ, você viabiliza esse cara profissionalmente. Não trabalha mais. Você acha que, a pergunta que eu vou fazer, você acha que a mídia ela pode incentivar alguma reforma legal? Você acha que ela tem esse poder? Reforma legal... Modificar alguma lei, algum dispositivo, ou incentivar a criação de alguma lei, dispositivo? Eu acho que sim. Eu tenho até, vamos dizer assim, exemplos onde isso acontece, né? Porque vocês são muito novos, mas até 2005, a gente tinha no Código Penal o crime de adultério, né? O adultério foi crime até 2005. Então... Mas quando você ligava a televisão nas novelas, novelas de várias emissoras, o que mais tinha na novela era traição. Né? Ah, sim. Eram casais que tinham relacionamentos extraconjugais e a massa da população, muitas vezes, torcia pelos adúlteros ali, né? Tomara que ele separe ou que ela separe daquela víbora e tudo mais e fique com aquilo. Aí a gente, mas peraí, irmão, você está torcendo pro crime? Será que essa televisão que está trazendo essa relação extraconjugal desse jeito está fazendo uma apologia ao crime? É ou não é?
porque você está vendo lá, poxa, mas de repente na traição você tem um relacionamento melhor, né? Você conhece uma pessoa melhor do que aquela que você tinha. Então, será que isso pode ser tido como uma apologia, já que a gente está falando de um crime? Então, é óbvio que não foi por isso que a lei mudou. Mas quando você vê que a sociedade já tem uma visão mais permissiva para aquela determinada matéria, isso impacta no legislativo e eles alteram. Então, eu vejo que a cobertura midiática como um todo, né, ela pode impactar, sim, no nosso Congresso. O Congresso é que vai dizer. Até porque deputado assiste TV. Sem dúvida. Em termos éticos, você acha que teria como a mídia... Sim, óbvio teria, mas como que a mídia poderia trabalhar de forma mais ética? Porque tem aquela discussão que mídia é formação, a mídia tem que dar publicidade a tudo. O problema, é claro, é como eles dão publicidade em busca de mercado, né, de alcance, mas como é que poderia ser mais ético isso? Porque se a gente botasse talvez os requisitos, poderia ser considerado censura, assim, sabe? A interpretação, teria um jeito de ajustar isso? A gente sabe a importância da mídia. A gente, em nenhum momento, a gente descarta isso. A gente só acha que em alguns momentos, por exemplo, a gente vai ler sobre alguma operação policial, alguma coisa, e eles cobrem meio que já decretando a pena do cara. Sim. Aí a gente vê a dupla condenação. Seja pelo tribunal, pela justiça, mas a condenação na internet. E hoje em dia, muitas vezes, é até pior. Assim, as consequências são até mais graves. Inclusive, a gente comentou acho que foi com a Eleonora, com a professora de constitucional. As graves eu exagerei. Sobre a espécie das fake news. Uhum. Que tem um objetivo, e para variar foi distorcido. No Google saiu de um jeito, eu acho, no Telegram saiu de outro jeito. A gente comentou com ela. E é muito essa questão da censura, porque quando a gente fala disso, a gente não está falando de censura porque a censura é um controle prévio. Foi exatamente nesse ponto que a gente tocou. Esse controle ele viria depois, né? Uhum. Posteriormente. Só que a gente, naquela oportunidade, está falando especificamente sobre discurso de ódio. Você acha que nesse jornalismo, sobre casos grandes, principalmente quando se fala de dolo eventual, poderia ser aplicado também? Eu penso que sim, Léo. Aliás, deixar aqui um beijo para Léo, né? Que eu tenho uma profunda inveja de vocês, tá? Quero deixar isso registrado, porque vocês tiveram aula, eu falo muito com o Carlos Henrique isso, né? Que vocês aqui tiveram aula com a verdadeira Champions League, não é isso? É verdade. Então, ter tido o direito constitucional com a Léo, ter tido com o Marcelo, ter tido com o Luiz, ou seja, vocês tiveram professores de constitucional brilhantes e... Getúlio também. Getúlio também estava em constitucional, eu achei que o Getúlio estava mais também foi uma matéria teoria. introdutória. Tá, introdutória, pois é. Então, assim, são professores que, cara, eu adoraria ter tido aula com eles e eu tenho essa inveja de vocês, eu confesso aqui, tá? Enfim. Dá pra matricular de novo. Pois é. Mas hoje viraram amigos, né? E ter aula com amigo é sempre um desafio. Mas é isso, eu adoro a Léo e, eu concordo com isso. Eu acho que a censura é um juízo prévio e quando a gente fala do pós, o problema também, Léo, é que se a gente deixar para fazer esse controle no pós, o dano já está feito. A repercussão já é muito grande. Exato. O dano já aconteceu. E esse dano ele já é dotado de uma irreversibilidade. E o dano já houve, não tem como você apagar aquilo. Se eu falo mal de você na televisão, por mais que depois eu faça uma nota me retratando, essa retratação nunca vai alcançar a mesma massa que alcançou a matéria que te ofendeu. Então a gente precisa, sim, fazer uma regulação com responsabilidade, fazer uma regulação sem que isso vá para a censura. Porque essa coisa e aqui eu não estou querendo limitar a liberdade de expressão, não estou querendo estabelecer... Não, mas a gente precisa entender que a liberdade de expressão ela não é um direito ilimitado. A nossa Constituição ela tem uma série de direitos, mas nenhum deles é absoluto. Nem mesmo a vida. Basta a gente pensar que existem casos de pena de morte no Brasil em guerra declarada. A gente tem a legítima defesa, onde permite que eu mate uma pessoa. A gente tem os casos de aborto permitido. A necessidade. Exato, que nada mais são do que flexibilizações ao direito à vida. A liberdade, que também é um meio jurídico importante, sofre limitação com prisões cautelares, né, flagrante, temporária, preventiva. Então, se nem vida e liberdade são absolutas, por que diabos a liberdade de expressão deveria ser? Então, é claro que existe um limite para isso. E o limite qual é? É quando essa tua liberdade de expressão fere um direito de alguém. Seja honra, seja intimidade, seja o que for. Então, essa linha tênue para a gente atravessar, ela precisa ter algum marco que eu classifico como marco civilizatório. Não é algo que estão me tolhendo, Não, eu quero um marco civilizatório do respeito.
A gente, por exemplo, hoje aqui falou de decisão de ministro, então a gente pode criticar. A crítica é saudável. Mesma coisa, vocês tiveram aula comigo, vocês podem criticar a minha aula, mas ninguém pode me ofender. Uhum. Se você já foge da liberdade de falar que a minha aula não é boa ou que a minha aula é boa, você vai para a ofensa, aí não. Aí você atravessou a fronteira. Aí você tem que responder por isso. Então, da mesma forma, eu acho que a cobertura midiática ela pode até acontecer, mas você precisa ter mais responsabilidade. Certa vez eu fui dar entrevista no caso de repercussão e o repórter perguntou se ele for pronunciado, ou seja, se ele for a júri, o que vocês vão fazer? Eu falei, nós vamos recorrer. E se for mantida a pronúncia? Nós vamos recorrer até que consigamos o que a gente quer, que é a desclassificação. Matéria jornalística foi: defesa prepara enxurrada de recursos. Oh, que absurdo. Aí o leigo, quando pega aquilo, fala assim: enxurrada, olha aí, advogado picareta, vagabundo, não sei o quê. Então, assim, em nenhum momento, e eu só falei o que eu faria que está previsto em lei. Eu não falei nada que a lei não preveja. E ainda assim, no inconsciente coletivo, fica aquela ideia de que você é um picareta, que você está enganando todo mundo. É uma loucura o que a gente vive hoje. Então, sejam grandes veículos de comunicação, sejam veículos de comunicação de menor expressão, a gente precisa ter alguns marcos ali para regular essa história, não para censurar previamente, mas para dizer, olha, você pode falar sim, você tem todo o direito de falar, você tem o direito de criticar, você só não tem o direito de ofender. E aí, dentro dessa linha também, quando a gente brinca bandido bom é bandido outro, as pessoas falam assim, eu nunca vou precisar de advogado criminal, eu nunca vou cometer crime. É erro de proibição, cara. Você já cometeu. E não foram poucos, não. Seja crime contra a honra, que você já xingou alguém, seja porque você tomou uma cerveja e assumiu o volante do carro. E aí eu gosto sempre de brincar, né? Talvez vocês já tenham me ouvido falar disso. Que beleza, o sujeito que bebe, dirige e olha no Twitter onde ele é seca, o que é isso? É um bandido fugindo da polícia, ou não é? A gente está diante de um criminoso que está fugindo da polícia. Exatamente. Sabe? Só que é um criminoso que tem carro, que tem celular com 5G, que consegue acessar redes, né, sociais para poder ver onde é que tem a blitz. Mas, em última análise, ele está fugindo da polícia, porque o crime não é soprar o bafômetro. O bafômetro é prova. O crime é beber e dirigir. E o crime ele já cometeu. Ele tanto sabe cometer o crime quanto foge, né? Exato. Mas aí depois bota a camisa da CBF e vai pra praia gritar contra isso, contra aquilo, né? Então vida é difícil, cara, não é fácil não. Então vocês que vão iniciar aí nessa jornada, se preparem, né? Façam uma musculação cerebral pra aturar, porque não é fácil não. Essa momento a gente olha e fala, bate, que é bom. Acho que só pra botar uma pá de cal nesse tema, como é que a gente poderia educar o público de uma forma melhor sobre conceitos complexos como o dolo eventual? Cara, então, eu acho que a gente... É uma pauta que eu já debati, eu defendi, que alguns direitos, algumas disciplinas do direito, elas tinham que fazer parte do currículo básico das escolas. Então, por exemplo, no colégio, os alunos do ensino médio, eles tinham que ter uma cadeira de direito constitucional. Eles tinham que ter uma cadeira de direito penal. Para ele saber o que é crime e o que não é. Porque o jovem hoje, eu brinco, né? Meu filho está com 10 anos agora. Eu estabeleci uma nota de corte ali com 14 anos, 13 para 14 anos, eu vou começar a ensinar direito penal para ele. Quando ele estava estudando direito romano na escola, eu apresentei para ele o artigo 5º. Para ele aprender direito romano, algarismos romanos. Sim. Eu apresentei para ele o artigo 5º para ele todos logo de uma vez. Já via logo lá ver o que é isso e tudo mais, para ele vai vendo a numeração, a sequência, já dá uma olhada no artigo 5º. Então, hoje o jovem sai do colégio, então quando você fala de educar a população, é muito por aí. Porque se você já sai da escola com aquela noção básica, né, dos seus direitos, do que fazer, do que não fazer, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, você já sai dali num ambiente melhor. Porque hoje o jovem sai sem saber os seus limites. Por exemplo, vocês quando tiveram aula comigo, talvez ainda não estivesse em vigor esse crime, mas, por exemplo, compartilhamento de fotos pornográficas... Acho que já. Esse compartilhamento de fotos pornográficas é o tipo da coisa que hoje, se você pegar a juventude e até os adultos, você tem isso. Existem os verdadeiros porn dealers, não é isso? Tem o drug dealer e tem o porn dealer, aquele cara que faz o traficante de pornografia. E existe um crime no Código Penal que fala sobre isso, que é você compartilhar conteúdo sexual sem autorização do participante. Então, quando você tem uma pessoa que tem suas fotos íntimas vazadas, se você compartilha, você comete crime. Agora, faz um levantamento entre os amigos de vocês. Faz um levantamento entre os amigos de vocês, quantos deles sabem que isso é crime?
Talvez nem quem faça direito. Talvez na turma de vocês da faculdade tenha gente que não saiba. Mas está lá. Sabe? Então eu acho que a educação vem daí, Léo. A gente precisa fazer um trabalho de base, mas é uma coisa que vai dar resultado daqui a 10 anos, 15 anos. Mas é um trabalho de formiguinha para dar resultado. A gente tem muita pressa, né? As políticas públicas, principalmente, elas querem um resultado imediato. E não é assim. O resultado vai vir, é geracional. Talvez numa próxima geração nós tenhamos pessoas melhores. Sim. E é muito de vocês, por exemplo, quando vocês forem pais, vocês já trarão para os seus filhos uma visão de mundo já diferente daquela que talvez vocês tenham tido pelos pais de vocês. Daquela que eu tive pelos meus pais. E que eu vou passar para os meus filhos. Então, é uma construção social que demanda tempo. Mas até a gente chegar lá, ainda tem muito chão pela frente. A gente ainda vai penar demais, tendo que ouvir o discurso raso, o cansaço. Mas eu adquiri uma técnica, Léo. Essa semana eu estava num aniversário de um amiguinho do meu filho, e aí tinha o pai de um amiguinho que o cara, de repente, sai com uma dessas frases de efeito, uma frase lacradora lá. E aí ele fala, não, porque eu não aguento esse discurso dos direitos humanos. Aí eu tava com uma taça de vinho assim, aí eu dei um gole. Jogou na cara dele. Apoiei a taça e peguei o celular, fui olhar o celular. Quando a gente saiu da festa, minha esposa falou assim, pô, você tá de parabéns, hein? Eu falei, por quê? Não, porque quando o cara falou, eu já pensei que você ia rebater. Aí eu falei, não, cara, tô cansado. Não vale a pena. Não vale tô cansado, não vale não. Não tá valendo não. Então eu tô na fase agora da seletividade. Eu tô escolhendo as guerras que eu quero lutar. Não dá pra gente lutar todas. E então eu falo pra quem merece que eu fale, eu não falo pra quem não merece. Então aquele cara eu olhei e falei assim, então beleza. Mas você também eu não sei vocês, mas você já meio que elimina a pessoa da sua vida, assim, tipo Thanos, né? Falou o dedo daquele maluco ali, já virou poeirinha, né? Já sumiu, porque é tão ruim quando você se decepciona com uma pessoa nesse nível, né? Sim. Que pra mim é uma morte em vida. Né? Até completando o que você falou sobre colégio, basicamente a formação de direito e mídias sobre esse tipo de assunto, até direito penal, que a gente tem quando a gente sai do colégio, é do jornal. É do que os pais comentam e das pessoas que trabalham. Isso é um problema. E outra coisa, você falou que você mostrou o artigo 5º da Constituição pro seu filho, né? Se ele leu um inciso por dia, não terminou até hoje. Deve estar lá. O Daniel, tá na metade. Sempre que a gente ia marcar algum inciso, o Daniel, inciso 22, ele, cara, tá bom. Aí, 28, Daniel, aí ele, porra, 28 é... Aí eu vi 3 pauzinhos, né? Isso aí, achei. Eu sempre esqueço, eu tenho problema com o algoritmo romano, foda. Aí o cara... Teve uma 50 hora, é o que mesmo? Ele 57 é o cara. Eu estudei no colégio militar, eu tinha um amigo que ele, quando tinha que fazer flexão, até quando tinha que dar trote no colégio, ele mandava fazer flexão contando em romano. Aí o maluco, V. Fico imaginando o cara parando no meio da flexão. O que vem agora? X, W! Tem isso. Cara, então, maravilha. Mas é uma forma. Mas eu acho mesmo que tem que assim, eu acredito que esse negócio da formação no colégio com direito seja imprescindível hoje. Aí eu acho que talvez, no primeiro 10 anos, 10, 11, acho que até uns 12 anos só que daria resultado mesmo. É isso. Mas não dá mais, eu acho que... Até você está falando um pouco sobre o ensino básico, o ensino fundamental. Tem muita coisa lá importante, muita coisa. Mas eu acho que outras necessidades já nasceram. Eu acho que isso tem que ser revisto. Claro. Não só para o direito, assim, para várias coisas. Economia também é uma coisa que a gente vê matemática, mas a gente não vê tanto. Mesmo em função da mídia, cada vez mais isso está presente na nossa vida. Cada vez mais. Quando eu lembro plenamente do terceiro ano do fundamental, da minha professora falando isso que a gente falou, que na TV só tem notícia triste. É muito comum isso, mas no colégio eu não aprendi nada sobre direito. É isso. Entendeu? Não, eu aprendi quando eu fui estudar pro vestibular, que eu fui aprender o que era princípio da dignidade humana, mas isso só com 16, 17 anos de idade, entendeu? E não é pra ser uma disciplina pequena. É porque, tipo assim, a gente não quer que tirar ninguém direito penal, civil, não formado, pra formar em direito, fazer uma matéria completa. Mas claro. É um básico. Noções. Pode botar uma disciplina chamada noções de direito. Pelo menos a pessoa conhece a Constituição. Exato. Fala o básico ali. Fala o básico de regras comportamentais. Porque durante muito tempo, né, na minha geração principalmente, se criou a imagem de que quem educa são os pais. A escola é conteúdo, a educação é dos pais. Mas isso é conteúdo.
Sem dúvida, mas o que a gente está percebendo hoje no nosso caldo social, e eu falo também até por mim, assim, porque nessa nossa vida dinâmica, cara, tem dias que eu não vejo meus filhos. Tem dia que eu saio de casa, quando eu dou aula, por exemplo, 7h30 da manhã, eu saio de casa e meus filhos estão dormindo. E se porventura eu tiver um dia pegado no escritório, tiver audiência, tiver coisa e tudo mais, cara, eu vou chegar em casa 8, 9 horas da noite, minha filha dorme cedo. Então, assim, eu já perdi a conta das vezes que eu cheguei em casa e minha filha já estava dormindo. Então, isso é o quê? É a falta que a presença do pai está ali, para contar como foi o dia. Isso para mim faz uma falta absurda, né? Não saber como é que foi o dia do filho e tal. E a minha esposa também tem uma vida corrida. E muitas vezes a gente não tem tempo de conversar com o filho, óbvio que o básico sim, mas a gente não tem tempo de passar essa orientação do certo e do errado, disso, daquilo e tudo mais, que ele vê pelo exemplo muitas vezes, mas precisa que a escola muitas vezes faça esse papel. Seja porque a família daquela pessoa ela não tem a figura paterna, ou não tem a figura materna, não tem, enfim, ela é criada de alguma forma, porque a gente pensa muito dentro da nossa visão enviesada no colégio que vocês estudaram. Imagino que tenha sido um colégio de bom nível, por serem vocês quem são. Mas a gente sabe que tem uma galera que não estuda em colégio de bom nível e também não tem uma base familiar, uma estrutura familiar que proporcione isso. Então, como é que se dá a formação dessa pessoa? E aí depois vira pegadinha. O cara não aprendeu nada de direito, não sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer, e de repente ele é jogado na vida social e ele vai delinquir, ele vai errar. Ele vai compartilhar uma foto pornográfica no celular sem saber, e daqui a pouco bate lá, tá aqui a intimação, você tem que comparecer à delegacia, mas porque você tá compartilhando foto erótica aqui, tá aqui a pena, você vai responder por um processo. O cara, mas ninguém nunca falou pra mim que isso era errado. Todo mundo compartilha isso, todo mundo faz isso, então por que é errado? Por que eu? Vira que nem multa de trânsito, né? O guarda multou, passaram 10 carros, o cara multou um só. Por que só eu, cara? Foram 10, sim, mas é a amostragem, eu peguei você, irmão, só deu pra pegar a tua placa. Mas você vai pagar por isso, né? Então, hoje o jovem ainda tem um princípio básico que um de nós, cidadãos brasileiros, podemos nos ir de conhecer a legislação. É isso. Então vou te ensinar? Não. Você tem que saber? Tem. Como? Se vira, porra. É isso. Eu tinha um professor no colégio de história, o nome dele era Daniel, ele falava isso muito na aula, ele falava assim, eu passo mais tempo com vocês do que sua mãe e seu pai. E é verdade, eu ficava no colégio de 7 da manhã até 1 da tarde. É isso. Ou quem fazia integral ainda ficava mais tempo. Eu via mais meus professores do que meu pai e minha mãe. A minha educação foi toda no colégio. Claro, mania que eu tenho de falar senhor, foi coisa de pai e mãe. Claro. Nunca deixei de ter uma educação adequada, mas com certeza o meu colégio ele complementou, sei lá, 50% da pessoa que eu sou hoje. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante. Bom, pô, já viu que papel deu do merda no educador. colégio, né? porra. Fala o nome pra ninguém se matricular. Não, que isso, que isso. Cara, mas a verdade seja dita, eu só tô aqui porque são vocês, né? É verdade, porque quando você é professor, você também conhece os alunos, tá? Então, você também vê. Então, tá lá o Ian também, que não me deixa mentir, que eu até falei com ele agora há pouco, falei assim, pô, cara, você zoou, falou que ele chegava, acorda à tarde, então eu falei, cara, na minha aula ele sempre tava lá cedo. Foi. Né? Então é isso, o professor, ele também observa o aluno. Então, quando eu conheci vocês, sempre, né, assíduos, sempre participativos, sempre ali anotando e tudo mais, você também traça o perfil. Você fala assim, pô, esse cara teve uma boa base. O cara teve uma boa base educacional. O cara teve uma trajetória ali para chegar onde ele chegou. Então, a gente já olha, muitas vezes, o reflexo dos pais em vocês. E por mais que você não tenha convivido, a gente sabe que seus pais passaram certos valores e certos princípios para vocês que muitas vezes a escola complementa. Só que vocês têm pais ali. Mas e aqueles que não têm um pai presente, não têm uma mãe presente, aqueles que não têm essa base? Quem tem que fazer esse papel, infelizmente? É a escola. Seja ela pública, seja ela privada. Então, se nós pusermos no currículo algo relacionado a fundamentos de direito, noções de direito, ajuda bastante, né? Então, só pra gente já começar a caminhar pro final, acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar muito clara, que é sempre tomar cuidado com o julgamento. Assim, sabe que o julgamento em matéria penal é de competência da justiça, mas não julgar pela capa. Até as pessoas que às vezes cometeram erros se arrependem. E acho que a principal função do direito penal é também tentar, o máximo que pode, traçar essa ressocialização. E não são todos que saem e voltam a delinquir. Pelo contrário, tem muita gente que sai lá que se dedica, algumas têm essa possibilidade. Então, o papel da mídia para as pessoas é importante. Mas também tem que ter essa cautela para você não acabar isolando ou mitigando demais a possibilidade de uma ressocialização, né? Exatamente. Então,
Ainda mais quando se trata do dolo e da culpa. Isso vai fazer uma diferença absurda em como o tempo que a pessoa vai ficar, as coisas que ela vai ser privada, enfim. Então, professor, conta um pouco sobre a sua carreira. Fala como você começou, como entrou na advocacia, como Por que direito? Por que direito? Aqui não é psicólogo vocacional, já passou essa parte. Cara, eu vou te falar, na minha época que eu tava no vestibular, eu tava na dúvida entre duas carreiras que são muito próximas. Direito e odontologia. Eu ia falar engenharia, porque eu já achei que ia ser longe, mas eu não achei que ia ser tão longe. É porque a minha irmã, ela fazia odontologia, né? E eu ficava vendo e a minha decisão veio a partir de uma ida ao anatômico, né? Ela me levou no anatômico da faculdade, ali foi a decisão. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Não vou mexer com o corpo morto, não é pra mim. Aí o direito entrou, né, como opção ali. Também tinha pensado, ainda que longe, em economia, mas o meu pai veio com um papo de que, não, se for fazer economia tem que fazer contabilidade junto. Eu falei, pô, irmão, só quero fazer uma faculdade. Aí eu fui pro direito e aí eu entrei na faculdade em 96 e saí em 2000. E durante meu período de faculdade eu só fiz estágio em órgão público, né? Uhum. Eu estagiei na Defensoria, Procuradoria do Estado, do município, ou seja, só em órgão público, até porque família de servidores, né? Meu pai é militar, minha mãe é professora da prefeitura e tal, então eu tinha essa noção de que a carreira pública era o caminho. Então, assim que eu saí da faculdade, eu fiz a prova pré-emerge e entrei na Escola da Magistratura para fazer o curso. E aí, quando eu estava no segundo ano da Emerge, eu fui no aniversário de uma amiga minha de faculdade, que aí ela me apresentou a prima dela, que já era mais velha, eu tinha 23 na época, e essa prima dela tinha 27. E aí a gente se conheceu e começou a namorar. Só que aí eu comecei a frequentar a casa dessa menina de 27 anos, eu de 23, eu acho que a mãe dela ficou meio preocupada, né? Falou assim, pô, minha filha tá namorando, né, um rapaz, um moleque, Nem tá, tanta diferença, um né? estudante. Mas quando você tá pelo lado a mãe da da mãe, menina da história, né? Ela imagina que né, a filha vai namorar algo que vai dar certo, né? Então ela falou, pô, tá uma aposta e tal, muito novo. E aí eu me lembro que um dia, e essa menina que eu namorei, ela já tinha sido casada, então ainda tinha essa experiência da família dela, né? A família dela tinha uma expectativa ali. E aí eu lembro que a mãe dela, e eu gosto de contar esse caso porque foi um divisor de águas na minha vida, né? Que ela trabalhava na secretaria de uma faculdade e ela soube que essa faculdade estava abrindo uma unidade num polo distante lá, mas estava abrindo uma unidade e ela virou para mim e falou assim, pô, você não quer dar aula não? Então eu estava fazendo pós-graduação na Emerge na época, você não quer dar aula não? Eu falei, pô, nunca pensei em dar aula. Ela, mas quem sabe, né? Vai trabalhar não? Da série. Você vai ficar estudante até quando? Você não quer trabalhar não? Você não quer, né, ter... Falei, tá, tudo bem, eu posso ir lá fazer uma entrevista. Eu fazia entrevista com o coordenador do curso e aí o cara gostou de mim e falou pra mim assim, ó, eu tenho 2 disciplinas aqui, Introdução ao Estudo de Direito e História do Direito. Você quer dar aula de quê? Eu falei, pô, que maneiro, né? Mas que maneiro, o cara vai me contratar. E eu fiquei naquela e aí eu falei, História. Aí ele, então tá, você começa daqui a 2 semanas, não sei o que, vai ser seu primeiro dia de aula. E eu com 23 anos, aluno da Emerge, fui dar aula, cara. Cheguei na sala... Ninguém te respeitou. 60 alunos, cara. 60 alunos na sala, gente muito mais velha que eu. E tive que encarar. E naquela época, eu não tinha tido nem História de Direito na faculdade, eu tive Direito Romano na faculdade. Então eu tinha que preparar fichinha de aula. Então eu estudava na Emerge de manhã, a Emerge ainda tinha aquela coisa do caso concreto, que você tem que entregar no dia seguinte, então era uma vida maluca. E depois eu ia preparar minha aula, eu fazia fichinha e ia dar aula e tal, à noite, lá em Padre Miguel, a unidade da faculdade. Então ainda era longe, né? Ainda tinha deslocamento para ir e tal. Enfim, e assim eu comecei na docência. E eu costumo dizer que se alguém virasse para mim durante a minha faculdade, ali no 1º, 2º, 3º, 4º ano ou 5º ano da faculdade, falasse assim, pô, você vai dar aula. Eu falei, irmão, você tá louco, né? Acontece comigo hoje. Você bebeu o quê? Não é possível. Se alguém voltasse no tempo e falasse assim, pô, Cadu, em 2023 você vai ter sido professor vai ter 21 anos como professor. Eu ia falar assim, irmão, você tá maluco, isso não é normal. Porque realmente não era um plano, isso não fazia parte do meu planejamento. E aí, beleza, fazendo Emerge, dando uma aula ou outra à noite e tal, levando a vida desse jeito. E aí eu estava estudando para concurso, né? E aí eu fiz o concurso da magistratura e cheguei a passar na primeira fase, eram 4.000 inscritos, na primeira para a segunda passaram só 400.
Só que aí, nesse meio tempo, pais se separam. E aí, né, obviamente você acaba tendo um lado ali, você fica do lado de cá ou do lado de lá. E aí, meu pai, nessa época, meio que falou, ó, a partir de agora você tá por sua conta, né? E aí, esse pedala Robinho da vida foi difícil, né? De você, né, falar, cara, e agora? Aí eu tava terminando a Emerge, acabei não passando no concurso, eu tava terminando a Emerge, e aí uma amiga minha da Emerge, na época, me chamou pra trabalhar na Petrobras, porque ela era da BR Distribuidora, e aí ela falou que a chefe dela tava precisando de um advogado, e eu fui trabalhar na área de planejamento tributário. Essa cara. Nada Minha a ver cara, com né? penal. Meu Deus do céu. Mas aí é que tá, a Emerge, ela te dá uma formação teórica muito forte aliada à faculdade. Então você vem da faculdade, você faz a Emerge, na Emerge você tem todas as disciplinas, né, cara? Você tem todas as disciplinas de novo ali, é quase Então uma segunda faculdade. então você meio que tava safo. Eu tava bem ali, eu tava com uma tava base safo, boa é. de tributário e tal, obviamente uma base teórica, não prática, né? Sim. E aí fui trabalhar com planejamento tributário, que, obviamente, rapidamente eu percebi que não era minha praia. Então, eu acabei ficando 6 meses ali, porque era um contrato temporário, contratado por 3, prorrogava por mais 3, eu podia continuar, só que eu mandei um desiste, senhor. Falei, cara, desiste, senhor, não é pra mim isso aqui, tô fora. Aí nessa época eu tava já no processo seletivo do mestrado, e aí eu fui pro mestrado logo depois que eu saí da Petrobras, comecei a fazer o mestrado, já dando aula, né, e aumentando carga horária, comecei a dar aula em outras unidades. E aí no mestrado eu conheci um cara que era coordenador de uma outra unidade daquela faculdade e ele me convidou para dar aula na faculdade dele. E aí eu fui. E lá, na sala de professores, tinha um advogado que, inclusive, não sei se o Paulo chegou a mencionar, que também foi o escritório onde o Paulo trabalhou. Que foi o meu sócio na época, o Alexandre Dumans. O Dumans era professor da faculdade e a gente se cruzava na sala de professores. E aí um dia eu virei pra ele, assim, despretensiosamente, falei, pô, mas o dia que tiver uma vaga de tiver um processo seletivo no teu escritório, você me avisa, tá? Eu quero participar. Porque eu sempre, né, falei, pô, esse cara é fera demais. Beleza, falei, passou um semestre, passou outro semestre, um dia a gente tá na sala dos professores e ele comenta comigo, falou, pô, Cadu, você tá disponível à tarde? Eu queria marcar de conversar contigo. Eu falei, tô, vambora. E aí ele falou que tava fazendo uma mudança no escritório dele e me chamou pra entrar. Até então, a minha advocacia era uma advocacia muito incipiente ali, era coisa de fazer um processinho aqui, outro processinho ali, nada muito grande, meu foco era muito sala de aula e mestrado. E aí eu tinha terminado o mestrado, terminei em 2008, e eu entrei no escritório dele em 2009. E ali foi minha primeira experiência na advocacia pesada mesmo, né? Ou seja, você fazendo parte de um corpo de um escritório, você ficando à frente de causas e tal. Então, assim, quando você me pergunta, fala um pouco da carreira, pô, probabilidade zero, né? Se você pegar... E às vezes as pessoas pensam que a vida é uma linha reta, né? É reto aqui, meu amigo. Você faz o caminho assim. Bicho, a sala de aula veio através da mãe de uma ex-namorada. Né? Aí, por conta disso, depois veio o mestrado. E no mestrado eu conheci o cara que me levou para uma faculdade, onde eu conheci um cara que me levou para a advocacia. Então, que doideira, né? É muito louco, né? E o curioso é que, quando eu comprei meu primeiro apartamento... eu comprei da minha gerente da Petrobras. Meu Deus do céu. Porque eu já tinha saído da Petrobras há muito tempo, e aí eu fui um dia almoçar com ela, e aí eu comentei que eu tava comprando apartamento, tô procurando apartamento, não sei o que lá, por que você não compra o meu? Eu falei, como assim o seu? Aí ela, eu tô vendendo, então você vê como é que é. Vai dar desconto. Então assim, você vai botando as peças no tabuleiro, e elas não seguem uma ordem, né, de cronologia. Então, às vezes eu entendo que vocês fiquem nessa angústia, né? Porque essa fase que vocês estão agora é uma fase muito angustiante. De, pô, como é que vai ser? Onde é que eu vou? Para onde que eu vou? O que que eu faço? O que que eu não faço? Óbvio que você não pode ser um Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Óbvio que não. E a dica que eu sempre dou é, esteja preparado, cara. Né? Você fala assim, mas e aí? Qual é a dica que você dá para isso? A dica é, esteja preparado. Esteja preparado no sentido de, pô, tô bem tecnicamente. Por exemplo... Se a pessoa chega pra você assim, pô, tem uma vaga aqui de planejamento tributário na Petrobras, você, tributário, cara, o tributário tá ruim. Não. Então, assim, eu tinha a minha base de tributário, eu falei assim, cara, eu consigo. Eu encaro aquilo ali. Então, se eu não tivesse essa base, a oportunidade podia chegar, eu entrar lá e sair com um mês. Falar assim, pô, esse cara não performou, não. Esse malandro aqui tá muito ruim, sai daqui, você não vai ficar. Isso é legal, porque o Paulo falou pra ser resiliente, o Guerra falou pra estudar, a Rosângela hoje falou pra ouvir e hoje você tá falando que esteja preparado. Então são conselhos
Então escuta, esteja preparado, junta tudo. Vai anotando. Vai anotando, Isso. que é dica. Vou Então fazer assim, um post assim outro dia, fazer assim, ó, dicas, esteja preparado, ouça, checklist. Mas, Mas cara, uma coisa complementa a outra. é que nem exercício físico, cara. Que nem exercício físico. Você não pode querer correr uma maratona. Ah, pô, hoje... Hoje eu vou correr. Vou contar pra vocês que já aconteceu isso comigo, né? Eu corria na academia ali, aqueles 4, 5 quilômetros ali, eu falava, pô... Meia hora de esteira. Vou correr 40. Não! Aí eu tô lá um belo dia, né? Tem sempre aquela galera, os ratos de academia que correm e tal. Fala assim, pô, Cadu, vai rolar uma meia maratona aí, vambora? Eu falei, irmão, não é pra mim não, meia maratona tá muito longe. Que nada, pô, vambora. Eu falei, tá bom. É. Me inscrevi na meia maratona e fui, meu irmão. Foi show de horrores, né? No dia seguinte, então, Eu terminei, mas eu terminei estragado, né? Terminei estragado e fiquei, né? uma semana sem andar No estaleiro, ainda desenvolvi uma lesão no joelho, ou seja, foi, enfim. Mas então é isso. Então, quando a dica do estar preparado é isso, cara, é ginástica. Vai fazer ginástica para onde? Pro cérebro, sabe? É curso. Por exemplo, pesquisa. as oportunidades que surgiram na minha vida surgiram por curso onde eu estava, cara. Então, por exemplo, vocês criaram um podcast a partir da relação que vocês estabeleceram na faculdade. Então, isso é uma oportunidade que surgiu aí. Uhum. E aí, o IBMEC abriu para você o espaço aqui para vocês usarem a sala, onde vocês podem, né, começar por aqui. Né? Então, da mesma forma, na Emerge, eu conheci a pessoa que me chamou para ir para a BR. Né? Mandar até um abraço para a Dani, que foi uma amiga minha nessa época que, né, me abriu as portas. Mandar um abraço para a dona Sueli também, a mãe da Priscila, que lá atrás me deu a oportunidade, a ex-sogra. Então, enfim, mas é aquela história. Quando eu falo do esteja preparado, se ela tivesse me colocado para dar aula de História do Direito e eu chegasse lá na turma de 60 alunos, ficasse com medo, no dia seguinte desisto, senhor, eu quero ir embora daqui, me tira daqui que eu não aguento olhar para esses caras, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então, óbvio que é o estar preparado e se mantenha nessa condição, né? Nunca caia na... beleza. Que nem jogador de futebol. Você assiste jogo de futebol, o jogador, pô, já ganhou tudo ali, que fome que ele tem. Que vontade que esse cara tem de continuar performando bem. Então, você tem que estar sempre se alimentando. Então, as oportunidades surgem daí. Aí, beleza. Em 2014, eu fui dar aula na FRJ. Na época, eu era mestre. Eu fui dar aula na FRJ. Cheguei na UFRJ, comecei a olhar os professores que estavam à minha volta. Só doutor cascudão, cara. Só galera com doutorado, galera forte, galera firme. Eu falei assim, irmão, tô ficando pra trás. Tá ficando difícil pra mim aqui. É melhor eu me coçar. Pessoal, rapidinho, que só acabou a bateria aqui. Só fazer uma troca aqui de câmera. E quando eu vi que a galera da UFRJ, tava todo mundo lá, todo mundo com doutorado, não sei o quê, e eu sou mestre, eu falei assim, pô, eu preciso fazer um doutorado também. Atrás, né? Eu preciso fazer o doutorado. E aí, em 2017, eu entrei no doutorado. Eu saí da UFRJ em 2016, em 2017 eu entrei no doutorado, porque ali me acendeu um alerta de que eu precisava me qualificar academicamente mais, sabe? Então, eu estava muito tempo só no mestrado, ali naquela coisa, advogando. A advocacia não precisa de titulação acadêmica, via de regra. Para você advogar, você não tem que ter titulação acadêmica, mas a docência precisa. Então, quanto mais você se qualifica, mais você tem oportunidade. Então, por exemplo, a Emerge me deu oportunidade, o mestrado me deu oportunidade. Então, mas você precisa estar preparado. Você precisa estar ali pronto para quando a oportunidade bater. Se vocês estão terminando a faculdade e falam assim, beleza, eu vou assistir a sessão da tarde. Daqui a pouco o telefone toca. Não vai acontecer. Essa coisa do Deus dará não vai rolar, cara. A hora que melhora. Mas experimenta não trabalhar. Experimenta não correr atrás. Fica só na oração. A oração sozinha não vai te fazer chegar. Mas, né, para quem acredita também, pode ser que, né, sem oração também não chegue. Então, é aquilo que faz bem para você. Vocês foram meus alunos, sabem que eu sou, né, um crítico ferrenho disso também. Então, mas é isso. A minha vida ela não seguiu uma trajetória retilínea. Tem gente que não. Tem gente que você olha e você vê que a vida do cara foi uma sequência lógica de atos. A minha não foi. Então, hoje, quando eu tenho meu escritório, hoje quando eu olho para trás, eu falo assim, pô, mas foi uma luta, né? Foi uma trajetória, porque eu não tinha ninguém do direito na família. Sim. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Nem eu tenho também. Eu também. Pois eu sou o primeiro mestre, primeiro doutor da minha família. Então foi uma Eu já não sei se eu vou ser, mas eu sou o primeiro advogado. Mestre doutor, eu já não sei se eu vou ser. Eu sou o primeiro da minha família a ter um podcast. Aí, ó. Maluco! Mas você sabe que eu tenho um primo nessa coisa do podcast, acho que eu já falei dele para vocês, o Renato. E ele se formou em comunicação, foi trabalhar no Sport TV. Pô,
Todo mundo fala assim, cara, o maluco fez comunicação, tá no Sport TV, que vida, né? Auge. Tá show. Um belo dia ele, não, tô fora. Pedi demissão. Eu falei, pô, surtou, né? Coitado, esse garoto tá precisando de apoio aqui por causa do surto que ele tomou. Cara, o Renato simplesmente abriu, ele saiu da Sport TV, abriu um canal no YouTube. E hoje o canal dele é absurdo. Não sei se vocês gostam de MMA, mas o canal dele é o Sexto Round. Não acompanho muito. O Renato Rebelo é o cara que toca o Sexto Round. Cada vídeo dele tem 200 mil visualizações. Então, assim, é um cara que prosperou também. E você fala, pô, esse é louco, né? O cara tava na trajetória retilínea, de repente ele fez um caminho que pouca gente, à época, entendia como um caminho legal e deu super certo, sabe? 300 mil inscritos, acabei de ver aqui. Maneiro. Não, ele tem cabelo. Ele tem cabelo. Mas, cara, fica tranquilo, professor, a gente vai arranjar um... né? Eu já falei que eu quero a dica do Daniel, eu vou pegar a dica dele aí. A minha dica é, ainda tenho 24, daqui a pouquinho cai. Bom. A gente pergunta muito essa da trajetória, porque a gente tem observado nos convidados que têm vindo, realmente essa dicotomia. Tem pessoas que seguem realmente um caminho lógico, que, pô, desde o início já se dedicava a isso e as coisas foram acontecendo. E tem outras pessoas como você e o Guerra, por exemplo, que contam, você e o Guerra, o Paulo, o Diogo também, e a vida deu uma volta, assim. Era isso, tava vendo isso aqui, daqui a pouco, aí faz vários caminhos e eu acho que isso é importante para as pessoas que estão ouvindo. Claro. Pra saber, minha vida saiu do trilho aqui agora. Fudeu? Não acabou, sabe? Se prepara, se dedica e vai para onde você acha que é o melhor para você. Faz o seu melhor que vai dar certo, mas tem que se dedicar. Exato, porque se você deixar aquele revés te derrubar, cara, aí realmente você tem que fazer a sua parte na história. Pessoa, mas pode ser que eu faça a minha parte e não dê resultado. É muito difícil, cara. É muito difícil você ser sério, é muito difícil você fazer a tua parte e você não conseguir uma colocação, sabe? Você não conseguir ter um desempenho satisfatório. E é estar aberto às possibilidades, é você olhar os cenários, você saber entender, Então, por exemplo, hoje, para você entrar numa universidade como professor, você não consegue como, eu estou fazendo uma pós-graduação. Então, a sorte que eu dei naquela época é porque eram outros tempos. Você não tinha a quantidade de mestres e doutores que você tem hoje. Talvez hoje, para vocês que pensam, eu quero dar aula e tudo mais, cara, você tem que pensar, bom, então qual é o requisito para eu chegar lá? Cara, saiu da faculdade, faz uma pós-graduação. Na pós-graduação, você pode conhecer muita gente legal. Muita gente que vai te abrir portas, vai fazer uma parceria aqui, outra colar e tal. Então, a pós-graduação te abre isso. Quem pensa na área acadêmica, começa a escrever artigo. Sabe? Pega um amigo que gosta de escrever sobre um tema, vocês dois gostam, então escreve um assunto e tudo mais, cola com um professor eventualmente, pede para o professor te dar, porque às vezes para o seu artigo ser aprovado, você precisa ter um titulado do lado, né? Você precisa ter um doutor do lado para poder ter o artigo ser validado. Então, vai fazendo essas parcerias, porque quando você for tentar uma vaga no mestrado, aquela tua produção acadêmica que você fez lá atrás vai te colocar num destaque ali para você ser aprovado para aquele programa. E é isso, a vida... E assim, outra dica importante também, aproveitem o suporte que vocês têm, sabe? Se você tem... pessoal, mas eu não tenho suporte. Irmão, então arregaça a manga e vai correr atrás, cara. Agora, quem tem suporte tem que aproveitar o suporte. Suporte de pai, suporte de mãe, não é demérito nenhum. Então, por exemplo, eu, por exemplo, tenho certeza, eu tenho convicção de que eu não parti do zero. Porque eu tive um pai e uma mãe que me proporcionaram uma faculdade, que me proporcionaram uma escola da magistratura, que não é barata, que me proporcionaram uma série de coisas. Mas também se eu ficasse lá, tô fazendo emerge aí. Tô não sei o quê. Porque, cara, para muitas pessoas, se pintasse uma vaga de professor em Padre Miguel, a pessoa dizia assim, não quero não, cara. É longe, não vou. Eu moro aqui, vou me deslocar e tudo mais. Talvez as pessoas dissessem que não iam querer. Eu passei 9 anos dando aula lá, Daniel. Comecei a dar aula em 2002 e eu saí de Padre Miguel em 2011. Foram 9 anos dando aula naquela A mesma matéria sempre ou depois você foi sempre penal? Depois que eu saí de História, eu fui para Penal. Assim que o período da faculdade, porque como era uma faculdade que estava começando, primeiro período de História do Direito Geral, segundo período de História do Direito Brasileiro, terceiro período Penal. Quando abriu o Penal, escolheu. Sou eu. Então é comigo aqui, eu quero e tal. E aí, desde então, foi só Penal, mas comecei também com História. Não tinha nada a ver com o que eu gostava. Conhece o Padre Miguel com uma palma na mão dele. Pior que eu até gostaria de conhecer mais, mas meu caminho era muito assim, até a faculdade, da faculdade para casa. Era muito assim, ida e volta, não tinha no circular. É porque era sempre correria, Léo. É sempre correria, sempre apagar incêndio, cara. Bom, professor, agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Muito obrigado pela sua oportunidade de vir conversar com a gente.
Eu que agradeço, cara. Não, foi realmente, acho que um episódio muito Que legal. importante pra gente, uma coisa muito Que legal. bom. Já tá convidado aqui pro próximo. Com certeza. Voltar quando Temos quiser. vários outros temas pra falar. Com vocês não é convite, é intimação. A hora que vocês precisarem, Ó, vocês ó a moral. podem... Ó, Muito obrigado mesmo, pessoal. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Eu acho que é cada vez mais importante as pessoas se conscientizarem e terem noção que nem tudo do jeito que a gente quer, nem tudo do jeito certinho, enfim. Ficar falando mal de ministro não vai dar em nada. Tenha a sua opinião, critique Exato. se vocês têm que criticar. Muitas coisas têm que ser criticadas. Mas, sabe, tem um limite também. Exatamente. E o direito penal, ele muda vidas. De uma Uhum. hora para outra. Sabe? Uhum. E uma hora ou outra podemos ser nós. Assim, uma coisa que o professor sempre deixou, Carlos Eduardo sempre deixou claro nas aulas é: uma hora pode ser vocês. Vocês estão isso aqui, aí. agora você está nessa cadeira. Mas daqui Paulo a pouco. falou bastante isso também no episódio. Paulo pode falou ser muito vocês. também. Então. E com a quantidade de crimes que a gente tem hoje, não é se, é quando, né? Isso é quando? Pois é. Eu não vou tirar da cadeia, tô deixando claro, tá bom? Eu tiro, Léo, eu tiro. Olha lá, pode deixar. olha lá. Chupa. Eu vou comprar o delegado. Deus do céu. Essa parte corta. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser Instagram. deixar algum Ah, recado. só um detalhe. Eu não trouxe hoje, mas eu vou trazer o livro, porque eu sei que vocês estão montando a biblioteca. Tá bom. Vamos botar. Então, meu livro eu quero que esteja lá na A biblioteca. gente vai- Então, vai- durante a semana, a gente combina aí pra eu trazer o livro Eu vou pra vocês. montar Fala uma- pro pessoal o Ah, nome é o do seu seu Instagram. livro, acho que isso é importante. Ah, então, livro, pois né? gente. Meu livro é o Dolo Eventual em Crimes de Perigo Comum. Foi pela editora Lumen Iuris. Tá à disposição e quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema, Maravilha. E seu Instagram, professor? Carlos Eduardo Rebelo. Era antigamente o professor Cadu Rebelo, mas agora é Carlos Eduardo Rebelo. Rebelo, isso aí. Rebelo. Isso aí. Não é que nem o zagueiro do Atlético Mineiro, Rabelo? Pode entrar no Instagram dos dois aí que me acha lá também. Vai né? lá, Que eu vai lá, vai espero lá. que eles estejam me Não, seguindo. segue, pô. Espero. Claro, A gente claro. segue nesse segundo período. Terceiro Por aí, período. por Terceiro aí. Ah, não, mas no Instagram da Vida Legal a gente já tá seguindo também. Também já tá seguindo. Isso tá aí. seguindo. Maravilha. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um forte abraço Valeu, e até a gente. próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.